Dando sequência ao nosso estudo, vamos agora falar sobre as provas ilegais. Vamos para a tela. Provas ilegais é uma expressão genérica que engloba duas espécies, as provas ilícitas e as provas ilegítimas, tá? Então vamos lá. Prova ilegal é gênero do qual decorrem duas espécies, as provas ilícitas e as provas ilegítimas. Como vocês podem ver pelo slide, as provas ilícitas se subdividem em duas subespécies, as provas ilícitas propriamente ditas e as provas ilícitas por derivação. Professor, fala um pouquinho mais aí pra gente. Vamos lá então. Falando primeiramente das provas ilícitas. Provas ilícitas são aquelas em que há violação a direitos do indivíduo, direitos materiais, direitos fundamentais previstos na Constituição, em normas infraconstitucionais, violação a normas de direito material. Então, por exemplo, uma interceptação realizada sem autorização judicial, por exemplo. Há aí uma violação a uma norma de direito material, de direito fundamental, especificamente, que é a intimidade, a vida privada e, mais precisamente, o sigilo das comunicações telefônicas, né? Alguém vai lá, faz uma interceptação clandestina, obviamente sem autorização judicial, e capta o conteúdo daquela conversa telefônica. É uma interceptação clandestina, é uma prova ilícita, porque há aí violação a regras de direito material. Houve uma violação ao direito material daqueles interlocutores, que é o direito ao sigilo da conversa telefônica, a inviolabilidade das comunicações telefônicas. Outro exemplo de prova ilícita, violação à norma de direito material, é uma confissão obtida mediante tortura, tortura física, psicológica. A pessoa tem direito de não ser torturada, né? A tortura é uma violação à dignidade humana, aos direitos do indivíduo. E uma confissão obtida mediante tortura é uma prova ilícita, porque obtida com violação a normas de direito material. Isso é prova ilícita. Prova ilegítima, por outro lado, é outra coisa. Prova ilegítima é aquela prova que é obtida, vou voltar para cá, é aquela prova que é obtida com violação a regras de direito meramente processual. Violação a regras meramente processuais. Então, um exemplo muito clássico, né, de prova ilegítima, porque há uma mera violação a regras de direito processual, não há aqui violação a normas de direito fundamental, direito material, é o seguinte: imaginem que o juiz, na hora de ouvir as testemunhas, ele inverta a ordem de oitiva das testemunhas. Ele ouça primeiramente as de defesa e depois ouça as de acusação, quando a ordem estabelecida é primeiro as de acusação, depois as de defesa. Eu tenho aqui uma prova ilegítima, uma mera violação a uma regra processual que estabelece o quê? Que estabelece que primeiro são as de acusação, depois as de defesa. Muito cuidado com isso. Então, prova ilegítima, mera violação a regras de direito processual. Prova ilícita mesmo é violação a regras de direito material, como confissão obtida mediante coação, fraude, tortura, uma interceptação clandestina. Isso é prova ilícita, porque viola um direito fundamental do indivíduo. Na prova ilegítima, não. É só uma violação a uma regrinha processual, o descumprimento de uma formalidade processual para a colheita daquele elemento de prova. Voltando aqui para a prova ilícita, que é o que mais nos interessa aqui. Quando eu falo em prova ilícita, eu tenho dois tipos de prova ilícita, duas subespécies de prova ilícita. Eu tenho as provas ilícitas propriamente ditas e tenho as provas ilícitas por derivação, tá? O que são provas ilícitas propriamente ditas? As provas ilícitas propriamente ditas são essas, em que há violação a normas de direito fundamental, aquilo que a gente falou,
né? Uma confissão obtida mediante tortura, uma interceptação telefônica clandestina. Isso é prova ilícita propriamente dita. A violação a normas de direito material, a violação a normas de direito fundamental do indivíduo, ela se dá na colheita, na obtenção dessa prova. Prova ilícita propriamente dita. Mas eu não tenho só a prova ilícita propriamente dita. Eu tenho um outro tipo de ilicitude que vai manchar a prova. Que ilicitude é essa? A ilicitude por derivação. Como assim, professor? Ilicitude por derivação. São provas que, a princípio, não seriam ilícitas. Mas como elas derivam, elas decorrem de uma outra prova que é ilícita, elas acabam se tornando ilícitas. É a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, que vamos falar com um pouquinho mais de calma já já. Vamos lá então. Vamos ler o artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo. Então, consequência básica da ilicitude da prova é o desentranhamento do processo, e veremos com a posterior inutilização da prova. As provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais relativas a direitos fundamentais do indivíduo, né? Essas são as provas ilícitas. Aqui, o artigo 157 está falando das provas ilícitas propriamente ditas, né? Ou seja, você tem lá uma violação à norma de direito constitucional ou legal na obtenção dessa prova. Confissão mediante tortura, um depoimento colhido mediante ameaça, uma interceptação clandestina, é uma prova ilícita propriamente dita. Só que eu não tenho só isso como prova ilícita, né? Veja o artigo 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. É a ilicitude por derivação. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então vamos lá então. Esse artigo 157, parágrafo 1º, fala da ilicitude por derivação. Nós acredito que já entendemos o que é a ilicitude da prova. É uma prova que foi obtida com violação a regras, a normas de direito constitucional, a normas de direitos fundamentais, sejam normas constitucionais ou infraconstitucionais. E eu dei exemplos. Uma confissão obtida mediante tortura, um depoimento de testemunha colhido mediante intimidação, ameaça, uma interceptação clandestina, são exemplos de provas ilícitas. Mas eu não tenho só essas como ilícitas, eu tenho ainda as ilícitas por derivação. Quando eu vou ter uma prova ilícita por derivação? Quando a prova em si foi obtida legalmente, mas eu só cheguei até essa prova através de uma prova anterior que é ilícita. Como assim, professor? Vamos para um exemplo aqui. Imagine a seguinte situação. Imaginem que nós temos, inicialmente, a testemunha José. José é uma testemunha, né? Maravilha. E o testemunho de José, o seu depoimento, foi obtido mediante coação. Depoimento sob coação. Ameaçaram José, você vai abrir o bico, senão o bicho pega pro teu lado. Esse depoimento de José, tá bom, eu abro a boca, eu falo alguma coisa. Quando ele presta depoimento sob coação, ameaça, é uma prova ilícita, porque foi colhida, foi obtida com violação a normas constitucionais ou legais. Ele tem o direito de não ser coagido para prestar depoimento, né? Então, uma prova ilícita, concordam? Maravilha, prova ilícita. Acho que não há dúvidas disso, né? É uma prova ilícita isso aqui. Se é um depoimento sob coação, isso acaba sendo uma prova ilícita. Uma prova ilícita propriamente dita. Perfeito? Maravilha. Digamos que o José, em seu depoimento, ele diga o seguinte: olha, eu, José, não sei de muita coisa. Eu vi isso aqui, vi aquilo outro, mas eu não sou, assim, um expert no assunto, né? Eu não presenciei o crime em sua integralidade, não tenho tantas informações. Eu sei por alto do crime. Mas eu conheço uma pessoa, essa pessoa, sim, sabe muito do crime, viu tudo, sabe detalhes, tintim por tintim. É a Maria. Então José cita a Maria em seu depoimento. Ele citou a Maria, certo? E aí, o que aconteceu? Nós tivemos
o depoimento da Maria. Foram, intimaram a Maria legalmente, a Maria compareceu, foi regularmente ouvida. Eu pergunto, o depoimento da Maria, a princípio, é uma prova lícita. Concordam comigo? Concordam, né? É uma prova lícita. Por quê? Vamos esquecer o depoimento de José. Olhar só para o da Maria. Ela foi regularmente intimada, recebeu a intimação, compareceu à audiência, foi validamente ouvida, não teve dolo, fraude, coação, nada disso. Foi perfeitamente ouvida. Então, a princípio, seria uma prova lícita. Mas é uma prova lícita que deriva de uma prova ilícita. Eu só cheguei até a Maria por conta de quê? Desse depoimento do José, que é um depoimento sobre coação, que é uma prova ilícita. Então, o depoimento da Maria é o que se chama de prova derivada da ilícita. Ou aqui podemos dizer que há uma ilicitude por derivação. Certo? É uma prova ilícita por derivação, pela chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, o Fruits of the Poisonous Tree. Meu inglês está afiado, né? Que é a teoria que vai dizer o seguinte, olha, se a árvore está envenenada, os frutos também estarão. Tá, professor, o que tem a ver isso aqui com o processo penal? Seguinte, se a raiz da situação, que é o depoimento do José, que é o que deu origem ao depoimento da Maria, se a raiz está contaminada, aquilo que deriva da raiz também vai estar. Se o depoimento do José, que foi o que gerou o depoimento da Maria, é uma prova ilícita, o depoimento da Maria, mesmo a princípio sendo prova lícita, vai ser ilícito também, inadmissível também, porque deriva de uma prova ilícita, decorre de uma prova ilícita. É a previsão do artigo 157, parágrafo 1º do nosso Código Penal. Espero ter ficado clara essa parte. Mas percebam que o parágrafo 1º do artigo 157 do Código Penal, ele contém em seu bojo duas ressalvas, né? Situações nas quais, mesmo havendo uma ilicitude a princípio por derivação, a prova vai ser admissível. Vamos ver? Olha lá. São também admissíveis as provas derivadas das ilícitas. Aí tem uma ressalva aqui, ó. Salvo, ou seja, exceto, são exceções, quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, que é o que a doutrina vai chamar de fonte independente. Eu vou explicar já já que há uma expressão equivocada no CPP, enfim, né? Ou quando as derivadas das ilícitas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Essa é a fonte hipotética independente, tá? Ou inevitable discovery. Então são duas as exceções. Vamos lá então. O que é essa situação de não evidenciado nexo de causalidade? É porque eu cheguei até a prova lícita, que seria derivada da ilícita, através de uma prova ilícita, mas também cheguei através de uma outra prova lícita. Como assim, professor? No exemplo que eu dei, que está aqui na tela, eu só cheguei ao depoimento da Maria por conta do depoimento do José, que é uma prova ilícita. Então, o depoimento da Maria, o testemunho dela, é uma prova ilícita por derivação. Está manchada com o vício da ilicitude derivada, da ilicitude por derivação. Perfeito. Mas imaginemos que outras duas testemunhas também tenham citado a Maria. O Pedro e o Eduardo também citaram a Maria. O Pedro e o Eduardo falaram, olha, nós não sabemos muita coisa não, mas a Maria, ela sabe. Então, além do José, que prestou depoimento sob coação, as testemunhas, prestem bem atenção, tá? As testemunhas Pedro, vou botar Pedro e Paulo, né? Eduardo é muito grande o nome. Pedro e Paulo também citaram a Maria. E as testemunhas Pedro e Paulo, elas foram validamente ouvidas. Então, isso aqui é uma fonte lícita. Uma fonte lícita independente. Percebem? Eu cheguei até a Maria através do depoimento do José. Cheguei. Mas não cheguei só por conta dele. Eu também cheguei até a Maria pelo depoimento de quem? Do Pedro
e do Paulo, que foram testemunhas licitamente ouvidas. Então eu tenho outras fontes lícitas, independentes, para chegar até a Maria. Então vai haver uma espécie de quebra do nexo de ilicitude. Porque, de fato, eu cheguei até a Maria através do José, que é prova ilícita. Mas imaginemos que eu esqueça o José. Veja, vamos esquecer o José. Digamos que o José nunca foi ouvido. Faz um X aqui. Eu ainda assim chegaria até a Maria? Responde para mim, por favor, vamos trabalhar juntos aqui para você não perder o fio da meada. Veja o X que está na tela. Imaginem que o José nunca foi ouvido, ele nunca prestou depoimento sob coação, ameaça e nunca mencionou o nome da Maria. Eu ainda assim cheguei na Maria. Cheguei por quê? Porque eu tenho uma fonte independente. Eu tenho uma fonte independente. Outras fontes lícitas me citaram a Maria. Então, eu tenho aqui uma exceção. Vou poder usar essa prova aqui. Vai ser uma prova admissível. O depoimento da Maria vai ser uma prova lícita, admissível, porque eu também cheguei até ela por outras fontes legais, outras fontes lícitas, né? Essa é a primeira ressalva da chamada fonte independente. Não confundir com fonte hipotética independente. São coisas diferentes, tá? Imagine o seguinte, vou tirar aqui os nossos amigos Pedro e Paulo, tá? Vou tirar. Então, voltamos à estaca zero. Voltamos à ilicitude derivada, né? Porque, a princípio, eu só cheguei até a Maria pelo José. Voltamos à ilicitude derivada. Mas digamos o seguinte. Digamos que a autoridade policial, por exemplo, ouvindo ali a Maria, ela só ouviu a Maria porque o José, em depoimento sob coação, ameaça, indicou. Então não existe nenhuma fonte que conduziu até a Maria, nenhuma outra fonte ilícita, não existe, tá? Não existe essa fonte independente. Mas digamos, eventualmente, que a autoridade policial, no curso da investigação, ela já havia decidido que iria ouvir, que iria tomar o depoimento de todas as pessoas que conversaram com a vítima no dia e na véspera do crime. Seja por telefone, seja por zap, não importa. E a Maria era uma das pessoas que havia conversado com a vítima, na véspera ou no dia, por telefone, por zap. Então veja, a polícia só chegou até a Maria por conta de José. Perfeito. Não existe uma fonte independente. Só que, através dos trâmites típicos e de praxe da investigação ou da instrução, no caso da investigação, eu chegaria naturalmente até a Maria. Eu não cheguei até a Maria por uma fonte ilícita independente. Mas, através dos trâmites típicos e de praxe da investigação, eu chegaria até ela mesmo assim. Mesmo que não houvesse o depoimento de José. Porque o delegado já havia decidido que iria ouvir as testemunhas, as pessoas que falaram com a vítima no dia ou na véspera do crime. E a Maria é uma delas. Então, mesmo que o José, que depois, sob coação, mesmo que o José não citasse a Maria, eu chegaria até ela. Eu não cheguei até ela por uma fonte independente, mas chegaria, sim, através dos trâmites típicos de praxe da investigação. Então eu tenho aqui a chamada teoria da descoberta inevitável ou inevitable discovery, ou que alguns vão chamar de fonte hipotética independente, porque não existe uma fonte independente aqui, mas é uma fonte que poderia existir porque eu chegaria até ela naturalmente. Então, nesse caso de inevitable discovery, ou descoberta inevitável, o que vai acontecer? Eu também vou poder usar o depoimento da Maria, vai ser uma prova admissível, porque eu chegaria até ela naturalmente. Não faz sentido afastar a admissibilidade do depoimento da Maria só porque eu cheguei até ela por conta do José. Afinal de contas, eu também chegaria por outros meios. Naturalmente, fatalmente, eu chegaria até ela. Essa é a lógica, tá? Vamos lá. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe da investigação, seria capaz de conduzir ao objeto de prova. Isso aqui, na verdade, presta atenção, tá? É uma expressão atécnica do Código Penal. Isso aqui é a fonte hipotética independente, tá? Fonte independente mesmo é outra coisa. É aquela situação que eu falei com vocês. Aquela situação em que eu cheguei até o elemento de prova, no caso,
o depoimaria, por conta de outras provas listas, outras fontes listas. Aí é fonte independente real. Eu tive outras fontes, de fato, listas independentes. No caso do parágrafo 2º, é a fonte hipotética independente através da teoria da descoberta inevitável. Eu chegaria inevitavelmente até o depoimento da Maria, eu chegaria inevitavelmente a falar com a Maria, porque eu já estava nesse caminho da investigação. Naturalmente eu chegaria até ela, tá? Então é a fonte hipotética independente do parágrafo 2º do artigo 157 do nosso Código Penal. Ressalto, a expressão aqui é incorreta, é a técnica do Código. Isso aqui é fonte hipotética independente, tá bom? Não confunda isso. Vamos lá. Ilicitude por derivação ainda, parágrafo 3º, vamos ler. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, a prova, será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente de inutilização. Então, muito cuidado, já vi cair em prova o seguinte. Declarada inadmissível a prova, ela será colocada em autos apartados e vai ficar lá no processo. Não, ela vai ser desentranhada dos autos e vai ser depois inutilizada por decisão judicial. A solução, a consequência no caso de reconhecimento da ilicitude da prova é essa: desentranhamento com posterior inutilização dessa prova, tá? Então, quais são as consequências? No caso de prova ilícita, eu tenho o desentranhamento, primeiramente, vou tirar dos autos, desentranhamento, e depois do desentranhamento, eu vou ter a consequente inutilização por decisão judicial, tá? Agora, no caso das provas ilegais, das provas ilegítimas, que são aquelas com violação a regras de direito processual, eu não tenho isso. Nas provas ilegítimas, eu não tenho o desentranhamento da prova porque houve uma inobservância de regra processual. Na prova ilegítima, reconhecido que houve uma violação à regra de direito processual, o descumprimento de alguma formalidade processual, eu vou aplicar a essa prova ilegítima a teoria das nulidades, as regras aplicáveis quando há uma nulidade processual. Então pode ser uma nulidade relativa ou absoluta, a depender das circunstâncias. Se for absoluta, não se convalida pelo decurso do tempo, né? Não pode ser sanada, prejuízo é presumido e por aí vai. Então, se tratando de prova ilegítima, aquela que eu falei que é mera formalidade processual descumprida, então inverter a ordem de oitiva das testemunhas e por aí vai, em se tratando de prova ilegítima, eu não vou desentranhar com a inutilização posterior. Eu vou aplicar a teoria das nulidades. Pode ser uma nulidade absoluta ou relativa, a depender das circunstâncias, mas eu aplico a teoria das nulidades, artigo 564 e outros do Código de Processo Penal. Essa providência, né, essa consequência de desentranhamento com posterior inutilização, só para as provas ilícitas, não para as ilegítimas, são coisas diferentes. Então, reconhecido que houve ali uma ilegitimidade na prova, porque foi invertida a ordem de oitiva das testemunhas. Eu vou desentranhar esses depoimentos e inutilizar? Claro que não. Vamos analisar. É uma nulidade relativa aí? Né? Vamos demonstrar se teve prejuízo ou não. Se teve, vamos considerar que foi nula aquela prova, ouvir de novo. Ou se não foi arguída no prazo oportuno, nem houve prejuízo, permanece como está. Não vai ter desentranhamento com inutilização, porque é prova ilegítima, não prova ilícita. São coisas diferentes, como eu falei com vocês. São espécies de um mesmo gênero, que é o gênero provas ilegais. Mas prova ilícita é uma coisa, prova ilegítima é outra completamente diferente, tá? Vamos lá. Outra coisa importante são as consequências do contato do magistrado com a prova declarada inadmissível. Por quê? Porque a Lei 13.964 de 2019, com vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, ela incluiu um parágrafo 5º ao artigo 157 do CPP. Vamos ler a redação desse parágrafo 5º do artigo 157? Vamos lá. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível
não poderá proferir sentença ou acórdão. Como vocês podem ver, esse artigo aqui está, por hora, com a eficácia suspensa por decisão do STF. Mais precisamente, uma decisão do ministro Luiz Fux, que é o relator da ADI 6298. Tá? Uma decisão, portanto, na ADI 6298, cujo relator é o ministro Luiz Fux, tá? Uma decisão de 22 de janeiro de 2020. Professor, se está suspenso, por que eu vou estudar? Se você não quiser estudar, não tem problema. Você pode parar a aula aqui, não tem problema. Eu recomendo que estude, tá? Por isso que eu trouxe aqui para aula. Por que você tem que estudar, na minha visão? A banca não pode te cobrar um caso concreto que exija uma solução com base neste artigo. Não pode, tá? Por exemplo, José, juiz de direito, declarou inadmissível e ilícita uma interceptação telefônica, né? E, portanto, ele agora não poderá proferir sentença nesse processo. Ela está certa ou errada? Ela não pode te cobrar que você marque que está correta. Não pode te cobrar que você aplique um 57, parágrafo 5º, num caso concreto, porque ele não é aplicável hoje. Ele está suspenso. Mas a banca pode te cobrar, evidentemente, o seguinte: ela pode te cobrar que você conheça que este parágrafo 5º foi incluído no CPP e está suspenso por decisão judicial. É perfeitamente possível. Teve um dispositivo, não lembro agora o número, acho que foi 33, parágrafo alguma coisa, agora não me lembro de cabeça, da lei de drogas, eu não me listo lei de drogas há muito tempo, que teve a eficácia suspensa por força de resolução do Senado Federal. E as bancas cobravam que você soubesse que ele existia e que teve eficácia suspensa. Então ela pode te cobrar o seguinte, questão. Recentemente, a Lei 13.964 incluiu um parágrafo 5º no artigo 157, dizendo que o juiz que tiver contato com a prova inadmissível não poderá proferir sentença, mas esse dispositivo foi suspenso pelo STF. Pode cair assim? Pode. Pode. Né? Tá falando do ordenamento jurídico. Pode cair assim. Então eu estudaria, tá bom? Vamos lá. Voltando para cá. Como eu disse, está suspenso por decisão do ministro Luiz Fux, que é o relator da ADI 6298, ele, na verdade, revogou uma decisão anterior do ministro Toffoli, que havia dado a decisão na qualidade de presidente do STF durante o recesso judiciário, enfim. O que diz esse parágrafo 5º? Esse parágrafo 5º aqui vai dizer o seguinte: o juiz que conhecer do conteúdo, isso aqui, vamos ver, foi o motivo, essa expressão vaga, foi o motivo da suspensão cautelar desse dispositivo, o juiz que conhecer do conteúdo da prova que foi declarada inadmissível não pode proferir sentença. Por quê? A lógica é a seguinte: o juiz ele não pode usar uma prova ilícita para formar o seu convencimento. Não pode. Ele não pode usar uma prova ilícita para fundamentar a sua decisão. É claro que não pode, né? Por isso que se a prova é ilícita, ela é declarada inadmissível, desentranhada dos autos e não pode ser usada para o juiz fundamentar a decisão. Maravilha. Só que tem um porém. Mesmo quando o juiz ele formalmente não usa aquela prova para fundamentar a sua decisão, ele é um ser humano como outro qualquer. Então, se ele teve contato com aquela prova, invariavelmente isso vai ajudar a formar o seu convencimento. Imagina o seguinte: imaginem que eu, Renan, sou juiz de direito, tá? Tô julgando lá e tal. Aí eu vi que tem uma prova ilícita. É uma interceptação telefônica clandestina, tá? É uma prova ilícita, portanto. E nessa interceptação tem uma conversa do réu com outra pessoa. E nessa conversa, ele fala claramente: não, fui eu mesmo e tal. Ele narra tudo certinho, como ele praticou o fato criminoso. Ele confessa com riqueza de detalhes a prática delituosa. Só que eu não posso considerar, que é uma prova ilícita. Maravilha. Então eu declaro inadmissível, né? Só que eu já tô com isso na cabeça. Eu já sei que ele é culpado. Eu já sei que ele confessou. Eu já sei que ele não é inocente. Então, invariavelmente, eu vou olhar para as outras provas dos autos com esse olhar. Então, ainda que houvesse uma série de outras provas pela absolvição, se eu encontrar um fio de cabelo que seja, que me possibilite condená-lo, eu vou condenar. Ah, mas é uma testemunha fraquinha que não falou coisa com coisa, eu vou condenar com base nisso. Né? É muito provável que eu faça isso, porque eu já sei que ele é culpado, eu sei que ele confessou. Então não dá para ser um ser humano
que esqueça completamente, igual Homens de Preto, né? Coloca aquele negócio na cabeça, você esquece que viu. Não tem como esquecer. Então a lógica é essa. É uma limitação ao princípio da verdade real, ou da busca pela verdade, né? Esse parágrafo 5º, na verdade, já havia sido incluído, essa previsão, havia sido incluída anteriormente, em 2008, como parágrafo 4º. Você pode olhar no seu vademécum que o parágrafo 4º, artigo 157, está assim, vetado. Ele foi incluído à época, em 2008, na mini-reforma, como parágrafo 4º, mas foi vetado pelo presidente da República à época. E agora ele consta no CPP expressamente, mas por hora está com a eficácia suspensa por força de decisão cautelar liminar proferida pelo ministro Fux, que é o relator da ADI 6298 no STF. E por que foi suspenso cautelarmente? Há alguma inconstitucionalidade? A decisão do ministro Fux ela é questionável, né? A lógica é, ele suspendeu cautelarmente o dispositivo, falando o seguinte: isso aqui, conhecer do conteúdo, é uma expressão muito vaga, muito genérica. O que é conhecer do conteúdo? O que é conhecer do conteúdo? É o juiz que de fato analisou a prova e disse que ela era inadmissível? Qualquer juiz que sem querer passou e olhou aquela prova, a lei não diz. Então, vou suspender cautelarmente. Bom, é uma decisão que não fica imune a críticas, né? Afinal de contas, o que você mais tem na legislação brasileira são expressões genéricas, né? Garantia da ordem pública, aquilo que pode ofender a moral, né? A moralidade, são expressões absolutamente genéricas, né? E mesmo assim, estão lá, não foram suspensas, né? Essa aqui ele achou por bem suspender, né? Parece, na verdade, uma tentativa de o STF legislar. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Acredito que, futuramente, no mérito, vai acabar sendo, não vai ser inconstitucional esse dispositivo, porque cabe à doutrina, cabe à jurisprudência interpretar, né? Cabe aos doutrinadores, cabe ao judiciário dar a interpretação que eles entendam correta a essa expressão, conhecer do conteúdo. E a jurisprudência pode se firmar, não. Conhecer do conteúdo deve ser compreendido como o juiz que analisou a prova e disse que ela era inadmissível. Perfeito. Ou interpreta de outra forma. Cabe aos operadores do direito fazer a interpretação, né? E não suspender a norma porque eu acho que está muito vaga. Enfim, seja como for, é a decisão do ministro Luiz Fux. Temos, claro, que respeitar e, principalmente, estudar a decisão, tá? Continuando. Vamos lá. Provas obtidas por meios ilícitos podem... essa é importante. Vou voltar para cá, porque eu não falei de uma coisa importante, né? Que é importante. Eu falei com vocês das consequências da prova ilícita e da prova ilegítima, do reconhecimento da ilicitude e do reconhecimento da ilegitimidade da prova. Maravilha. Só que tem uma coisa importante, uma observação importante. A doutrina majoritária vem entendendo o seguinte, que uma prova, mesmo sendo ilícita, ela vai poder excepcionalmente ser utilizada em benefício do réu, nunca o uso pro società de uma prova ilícita, tá? Em benefício do réu, quando ela for a única maneira de o réu provar a sua inocência. Aí o aluno desatento fala, já vem a lei proteger bandido. Primeiro que não é a lei, é a doutrina que interpreta isso. Segundo que tecnicamente não é bandido, né? Porque o cara tá provando a sua inocência. Então é um mecanismo de você evitar o erro judiciário. Evitar que um inocente vá em cana, vá pra jaula. Evitar que um inocente acabe condenado indevidamente. Imagina então que o cara, ele desesperado, existem vários elementos de prova nos autos que indicam a culpa dele, mas ele é inocente, né? Tem ali uma série de coincidências que acabam indicando que ele é culpado, mas ele é inocente. São coincidências, não é verdade, ele não é culpado, ele é inocente. E ele, num ato de desespero, faz uma interceptação telefônica clandestina. E consegue, com essa interceptação, captar uma conversa que comprova que ele é inocente. A vítima dizendo, não foi o José não. Isso aí eu só falei isso aí na delegacia pra ferrar ele. Foi fulano, não foi ele não. E ele capta essa conversa. É uma prova ilícita, claro, né? Uma interceptação clandestina de comunicação telefônica. Eu posso usar isso aí se é a única forma que eu tenho de o réu não ser condenado e, portanto, eu evitar que o inocente vá preso? Posso usar. Perfeito? Vamos lá. Provas obtidas por meios ilícitos podem excepcionalmente
ser admitidas se beneficiarem o réu. Tá certo isso? Excepcionalmente, podem, né? Quando? Quando se mostrarem a única saída que o réu tinha para comprovar que é inocente, para desconstituir uma série de elementos que indicavam a culpa dele. Então, excepcionalmente, eu posso sim usar uma prova ilícita para beneficiar o réu, para que ele não seja condenado, possivelmente, por conta de uma série de elementos que indicavam a culpa, mas não eram verdadeiros. Então, sim, está correto, assertivo. Acabei de explicar para vocês a situação. Vamos lá. Considerando a inidoneidade jurídica da prova ilícitamente obtida, eventual prova produzida de modo válido em momento subsequente, mas derivada de prova comprometida da ilicitude originária, ou seja, prova ilícita por derivação. Questão quis falar bonito, quis mostrar que é inteligente, mas ela é isso que está dizendo, tá? Prova ilícita por derivação, tá? Deve ser declarada ilícita por derivação. É a doutrina dos frutos da árvore envenenada. Tá certo isso? Ó, considerando que você teve uma prova ilícita anterior, uma eventual prova produzida validamente em momento posterior, mas derivando da prova ilícita originária, deve ser também considerada ilícita. Pela teoria dos frutos da árvore envenenada, é uma ilicitude por derivação. Tá certo isso? O que vocês acham? Pessoal, falamos sobre isso, né? A questão fala bonito, a questão dá voltas, a questão faz um mise-en-scène todo, mas ela é fácil. Ela fala isso. Olha, se eu tenho uma prova que a princípio é lícita, mas deriva de uma prova ilícita, ela também é ilícita. É a ilicitude por derivação. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Tá certo isso? Tá correta. É uma questão que parece, nossa, que difícil, não é nada. Questão fácil. Só tenta falar bonito, parecer ser boa demais, né? Vamos lá. Por meio de um juízo de ponderação de interesses, a garantia constitucional da inadmissibilidade da prova ilícita pode ser afastada, ou seja, está dizendo que eu posso afastar a inadmissibilidade da prova ilícita e, portanto, admitir uma prova ilícita, a fim de permitir, no caso concreto, a prevalência do interesse público consubstanciado na eficácia da repressão penal. Ou seja, ela diz basicamente o seguinte, em linhas gerais, eu posso admitir uma prova ilícita quando o interesse público assim determinar, para que eu possa fazer mais eficaz a repressão penal. Ou seja, eu, Estado, acusação, estou com uma série de dificuldades para obter provas para condenar alguém. Então eu, Estado, acusação, eu vou ignorar direitos fundamentais, vou obter provas ilícitas e assim vou usá-las, porque é legítimo nesse caso, afinal de contas, é para garantir a eficácia da repressão penal. Eu posso fazer isso? Afastar a inadmissibilidade de uma prova ilícita em benefício da sociedade? Não posso. Não há essa possibilidade pró-societá. Há para evitar a condenação de um inocente, mas não pró-societá, senão você estaria legitimando a atuação do Estado na colheita de provas ilícitas. E claro, isso não pode ser admitido. Então tá errado. Mais uma vez a questão, tentando falar bonito, mas é uma questão simples, né? Vamos lá. Na hipótese de órgão legitimado para investigação e propositura das medidas judiciais pertinentes, demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, esta deverá ser admitida porque não se considera corrompida pela nódoa da ilicitude originária. Tá certo isso? Hein? Pessoal, se eu tenho uma fonte autônoma de prova, que é uma fonte lícita, eu tenho a teoria da fonte independente. Há, portanto, uma quebra do nexo de ilicitude. Logo, se ficar demonstrado que houve uma fonte autônoma de prova, além da fonte ilícita, de fato, a prova que originalmente seria ilícita por derivação vai ser admitida, porque não se considera corrompida, afinal, eu tive também uma outra prova lícita que me levou até ela. Eu tive uma fonte autônoma, lícita, uma fonte independente, lícita. Falamos sobre isso lá atrás, artigo 157, parágrafo 1º, parte final.
A prova obtida por meios ilícitos não constitui suporte jurídico capaz de ensejar sentença condenatória, ainda que corroborada pela confissão do acusado. E aí, pessoal? Tá certo isso? Tá ou não tá? Tá certo, né? Prova ilícita não pode ser usada para ensejar condenação. Ela não pode ser usada para fundamentar a decisão judicial. Excepcionalmente vai poder, se for para beneficiar o réu, para ele conseguir provar que é inocente e não ser preso, né? Ele é inocente, coitado. Professor, mas tem uma confissão também, então vamos juntar a confissão com a prova ilícita, aí o juiz pode condenar? Não, ele não pode se basear numa prova ilícita para condenar alguém, tá? Portanto, tá correta, assertiva, tá tudo certinho aqui. A consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova obtida com violação às normas constitucionais ou legais, ou seja, reconhecimento da ilicitude da prova, né? Porque é violação a normas constitucionais ou legais, eu tenho, portanto, o reconhecimento da ilicitude da prova, né? Prova ilícita. A consequência é a nulidade do processo com a absolvição do réu. Tá certo isso? Eu reconheci que uma prova é ilícita, então a consequência é a nulidade do processo e, consequentemente, a absolvição do réu. Tá certo? É isso? Pessoal, claro que não. Óbvio que não. Qual é a consequência que eu falei com vocês? Desentranhamento da prova e posterior inutilização da prova. Primeiro, o processo é nulo. Vamos anular o processo porque teve uma prova ilícita ali. Não, eu vou reconhecer que a prova é ilícita e vou tirar do processo. Tá? Então, consequentemente, vai ter absolvição? Não, porque eu posso ter outras 5, 10, 15, 20, 480 provas que indicam a condenação. Imagine que eu tive um depoimento que é prova ilícita. Foi colhido com uma ameaça. Maravilha. Eu vou esquecer esse aqui, vou tirar. Aí vou olhar para as outras provas. Tem 58 outros depoimentos dizendo que o cara é culpado. Tem foto, vídeo, tem confissão, tem um diabo 4. Eu posso condenar? Claro que eu posso. Eu não posso condenar com base na prova ilícita. Mas nas outras eu posso. Então não é porque uma prova é ilícita que o processo é nulo e eu tenho que absolver o réu. Claro que não. Portanto, tá errada. Tá? Muito cuidado. Não tem essa consequência aqui. Errada, portanto, a assertiva. A prova declarada inadmissível pela autoridade judicial, por ter sido obtida por meios ilícitos, deve ser juntada em autos apartados dos principais, é isso que eu falei, não podendo servir de fundamento à condenação do réu. De fato, ela não pode servir, mas a solução é essa? Não. Ela vai ser desentranhada, vai ser retirada e posteriormente inutilizada por decisão judicial. Vamos tirar a prova ilícita e colocar em autos apartados. Pega uma capinha aí, ô servidor. Pega uma capinha aí. Aí coloca na capinha o nome de prova ilícita. Aí tira esses papeizinhos aqui relativos à prova ilícita, coloca dentro. E deixa com um barbante amarrado junto com os autos principais, tá? Vou ficar ali em autos apartados. É isso? Claro que não. Eu vou desentranhar e depois inutilizar por decisão judicial. Portanto, está errada a assertiva. Vamos lá. As provas obtidas por meios ilícitos, desde que produzidas durante inquérito policial, poderão ser utilizadas no processo. Poderão ser admitidas no processo. Prova ilícita, o que a questão diz é o seguinte, ó. Prova ilícita, como regra, não pode ser usada. Mas, se ela for obtida durante o inquérito, aí sim pode. Uma prova ilícita da fase do processo não pode. Mas uma prova ilícita da fase do inquérito, essa pode. Essa pode com força. Tá certo isso, pessoal? Pelo amor dos meus filhinhos, ou melhor, da minha querida filhinha Helena, né? Tá errado, né? Pelo amor de Deus. Você tá de sacanagem, né? Se a prova ilícita colhida durante a instrução não pode, é com muito mais razão a que foi obtida durante o inquérito também não pode, né? Não tem motivo para você admitir. Então é claro que a assertiva está errada, perfeito? Vamos lá. Pedro, sem autorização judicial, interceptou uma ligação telefônica entre Marcelo e Ricardo. O conteúdo da conversa interceptada constitui prova de que Pedro é inocente do crime de latrocínio, que é um crime muito grave, né, com a pena severa,
do qual está sendo processado. Então, é uma prova ilícita? É, mas é prova que se destina a provar a inocência do Pedro, que é inocente, claro. Nessa situação, embora a prova produzida seja manifestamente ilícita, e é mesmo, ela é ilícita, ela não perde o seu caráter de prova ilícita. Ela continua sendo uma prova ilícita. Não pode, por exemplo, ser usada pelo juiz para fundamentar uma condenação, por exemplo. Mas ela, apesar de ser prova ilícita, ela vai excepcionalmente poder ser utilizada em benefício do Pedro, do réu. Tá? Embora a prova seja ilícita, em um juízo de proporcionalidade, destinando-se esta a absolver o réu, deve ser ela admitida, haja vista que o erro judiciário deve ser a todo custo evitado. Tá certo isso? Pessoal, gabarito da banca e o meu também é correta, mas eu faço uma ressalva, tá? Um asterisco aqui. Que asterisco é esse? Que eu falei com vocês. Isso também não dá a qualquer réu autorização para sair por aí buscando ilicitamente provas para evitar uma condenação. Se ele tem outros meios capazes de provar que o arcabouço probatório dos autos está errado e que ele é inocente, outros meios que não sejam ilícitos, ele deve se valer desses outros meios que são lícitos. Né? Então imagina que o Pedro aqui, ele interceptou a conversa. Mas digamos que o Pedro tivesse um vídeo em suas mãos, um vídeo obtido licitamente, e nesse vídeo tem ali prova de que não foi ele. Ele vai estar legitimado, autorizado a fazer a interceptação? Claro que não. Né? Então assim, está correta, mas com a ressalva. Tem que ser a única forma, o único meio de que dispõe o acusado, de que dispõe o réu, para provar que não é culpado, que ele é inocente, desconstituir, portanto, uma série de elementos que indicavam a culpa dele, e, portanto, evitar a condenação desse inocente, evitar que ele vá para a cadeia. Tá bom? É só uma ressalva aqui importante. São inadmissíveis no processo provas derivadas de provas ilícitas, certo? É a ilicitude por derivação, né? Ainda que não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ainda que eu tenha, por exemplo, uma fonte independente, ainda que eu tenha chegado até essa prova ilícita por derivação, por outras fontes autônomas lícitas. Tá certo isso? Não. Se eu tenho fontes independentes lícitas, eu vou poder usar essa prova que a princípio é derivada de uma prova ilícita. Portanto, está errada, porque eu tenho a quebra do nexo de causalidade através da fonte autônoma lícita, da fonte independente lícita. Meus caros, a gente encerra então essa parte da preparação relativa à análise da teoria geral da prova, mais precisamente das provas ilegais, né? E eu espero, claro, tenha sido muito útil na preparação de todos vocês.